coisa que Jesus deixa bem claro, né, no Evangelho de hoje, ele vai colocar isso, né, que os apóstolos perguntaram para ele, os apóstolos estavam lá observando, né, o templo de Jerusalém, aquele templo magnífico que o rei Herodes construiu durante 46 anos para agradar o povo judeu, né? Herodes era um carrasco, Herodes era um homem terrível, um homem sanguinário. Mas para agradar o povo judeu, ele que não era judeu, né? Ele construiu o templo de Jerusalém, que tinha sido destruído. E construiu um templo magnífico, uma coisa extraordinária, né? Era considerado, assim, uma das 7 maravilhas do mundo, né? Bom, mas aí quando no ano 70 houve uma rebelião dos judeus contra o Império Romano, então os judeus foram massacrados, né? O general Tito, né, invadiu ali Jerusalém e fez um verdadeiro massacre, né? Flávio Josefo, que era judeu do primeiro século e que presenciou esse massacre, né? Ele fala em 1 milhão de judeus que foram massacrados pelo Império Romano. E Jesus fala no Evangelho de hoje exatamente isso, né? Quando os apóstolos falaram para ele da beleza do templo, né? das doações, dos votos que as pessoas faziam, né? Então, Jesus fala para ele, não vai ficar pedra sobre pedra. E olha, meus irmãos, uma coisa impressionante. Até hoje, passados 2000 anos, né, os judeus não conseguiram reconstruir o templo de Jerusalém. Eles dizem que quando o Messias chegar, porque para eles Jesus não é o Messias. Para eles o Messias ainda não veio. Para nós já veio. É Jesus. Mas ele fala que quando o Messias chegar, ele vai reconstruir de novo o templo e eles estão até já preparando. Eu vi lá em Jerusalém um menorá, aquele castiçal de 7 braços, feito de ouro maciço, 50 quilos de ouro maciço, que o industrial judeu dos Estados Unidos já doou para colocar no Templo de Jerusalém, porque o menorá é o símbolo, um dos símbolos do judaísmo, né? Quando o Cristo voltar. Só que isso não vai acontecer. No ano 130, mais ou menos, um outro imperador romano que precisou também intervir lá em Jerusalém, né? Chamado Adriano, ele tentou reconstruir o Templo de Jerusalém, né? Mas houve um terremoto e esse terremoto aniquilou completamente e até hoje ninguém mais conseguiu construir o Templo de Jerusalém. Aquilo que Jesus disse, as palavras de Jesus se cumprem, né? Não ficará pedra sobre pedra. Bom, mas aí os discípulos perguntaram para Jesus quando é que seria isso, né? Quais são os sinais que anunciariam. E Jesus, então, ele faz aquele chamado discurso escatológico. Escatológico, escatom, já expliquei, são os últimos acontecimentos, né? Então, Jesus ele vai falando da segunda vinda dele. Ele coloca aí 2 dimensões, uma da destruição de Jerusalém e outra do final do mundo. Ele faz aí uma espécie de um paralelismo entre os dois. Assim como, né, esse templo de Jerusalém foi aniquilado, né, a história da humanidade também vai chegar ao fim e vai chegar na volta dele. É uma linguagem apocalíptica, difícil de entender as palavras que Jesus usa, mas a igreja sabe o sentido. O sentido é o seguinte, que o Evangelho coloca muitas vezes. Ele vai voltar. Está lá desde o dia em que ele subiu ao céu, né? Está lá nos Atos Apóstolos, capítulo 1. Quando Jesus subiu ao céu, os apóstolos ficaram todos olhando para o céu, né? E apareceu um anjo, depois que Jesus subiu, apareceu um anjo e disse, o que vocês estão olhando, né? Este Jesus que subiu, ele voltará um dia. E aí, no nosso credo, há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então, essa é uma certeza que a gente tem. Por mais que a gente não consiga entender 100% as palavras que Jesus
colocou nesse evangelho de hoje, evangelho que fala do final dos tempos, mas duas coisas a igreja sabe muito bem para dizer para nós. Primeiro, ele vai voltar. Né? E quando ele voltar, a chamada parousia, haverá a separação entre os bons e os maus. Acaba o purgatório. Todas as almas vão se unir aos corpos e ressuscitarão. Todos os corpos vão ressuscitar. Dos bons e dos maus e daqueles que estão no purgatório. Vai acabar o purgatório. Né? As almas que tinham que se purificar vão se purificar até a volta de Cristo. Depois não haverá mais purgatório. E Cristo vai separar, como ele disse, os cabritos, né, das ovelhas. As ovelhas é símbolo dos bons, né? E os cabritos, símbolo dos maus. É apenas uma simbologia. Né? E pronto, haverá o fim do mundo. E antes já houve o juízo particular de cada um. Logo depois da morte, cada um passa pelo juízo particular. Né? O juízo final não muda a sorte do juízo particular, só vai confirmar. Mas por que tem, então, um juízo particular e depois tem um juízo final? A igreja explica bem, o catecismo explica bem. O juízo particular, eu vou prestar conta da minha vida, eu individualmente, diante de Deus. No juízo final, eu vou prestar conta da minha vida diante de toda a humanidade. Jesus fala, nada que ficou escondido vai deixar de aparecer. Tudo vai aparecer. Eu fico pensando que vergonha vai ser para muita gente. Gente que não acredita em Deus. Gente que pratica todo tipo de iniquidade, todo tipo de pecado. Né? Que promove aí aborto, eutanásia, ideologia de gênero, erotização de criança, corrupção, roubo, assassinato, crime. Meu Deus, tudo isto vai aparecer. Mas a gente deve ficar tranquilo com uma coisa. Jesus deixou para nós a confissão. Quem se confessa seus pecados, se arrepende dos seus pecados e tem o propósito de não querer voltar ao pecado, esse pecado está perdoado. É lavado pelo sangue de Cristo. Entende? Lá no Apocalipse tem aquela cena, né, daqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. É a confissão. Cristo derramou seu sangue na cruz para que nós pudéssemos lavar a nossa alma do seu sangue. Então, aquilo que você confessou direitinho, sem esconder nada do sacerdote, isso não vai mais aparecer. Nem no juízo particular e nem no juízo final. Veja que alegria para nós. Veja que consolo para nós. Você pode ter pecado de 1000 maneiras. Você pode ter feito os piores pecados do mundo. Até praticado o aborto. Até, quem sabe, matado uma pessoa. Mas se você se arrepende, não quer mais fazer isso, pede o perdão a Deus, acabou. Isso não vai mais aparecer. O demônio não vai poder cobrar diante de Deus essa falta sua na hora da sua morte. Porque os santos dizem que na hora da morte, o demônio fica cobrando de Deus os nossos pecados, para tentar levar a gente com ele. Mas aquilo que já foi perdoado na confissão, acabou. Isso nem Deus mais vai olhar e nem o demônio vai ter poder mais de nos acusar diante de Deus por causa disso. Então, meus irmãos, né, se preparar para isso. E a gente, né, não sei se nós vamos ver Jesus voltar. Eu acho difícil a gente estar vivo quando Jesus voltar. Não sei. Ele pode voltar hoje, pode voltar amanhã, mas pode voltar daqui a 1000 anos. São Pedro fala que para Deus 1000 anos é que nem um dia como 1000 anos. Quando perguntaram para São Pedro por que ele não volta, cadê a volta? Né? São Pedro disse, Deus é paciente. Deus é paciente. Ele espera, né, para que muitos se salvem.
Deus vai dando chance para a pessoa se converter, deixar o pecado, deixar o pecado. Agora, se a pessoa se fechar para a graça de Deus e não quiser buscar aí o seu pecado, paciência. Aí Deus não pode fazer nada. Mas, em princípio, Deus, ele espera. Então, a gente pode não ver, né, a volta de Cristo, mas a gente vai encontrar com ele. A carta aos Hebreus é muito clara. Capítulo 9, versículo 27. Está lá escrito: está determinado que cada um morra uma única vez, e em seguida vem o juízo. Em seguida vem o juízo. Então, o importante é nós estarmos preparados. Meus amigos, pecados nós todos temos. Ninguém de nós, né, é isento de pecado, mas graças a Deus, Jesus deixou para nós, né, a salvação, deixou para nós o sacramento da confissão. Vamos, então, fazer uso dele. Nunca você deve dormir sem pedir perdão a Deus pelos seus pecados, mesmo que você não possa confessar. Peça perdão a Deus, porque quando a gente faz um ato de arrependimento, que a igreja chama de perfeito, perfeito quer dizer, você está arrependido e não quer mais pecar. Deus já te perdoou. Mesmo antes da confissão, Deus já te perdoou. A confissão apaga os pecados completamente, né? Então, ninguém durma, né, com pecado mortal. São Paulo fala, né, na carta aos Efésios: não deis ocasião ao demônio. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não durma com raiva de ninguém. Não durma negando o perdão para ninguém. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Entende? Bem, meus amigos, assim, de maneira muito improvisada aqui, né, que eu estou fazendo essa live, de maneira resumida, é isso que eu tinha para dizer para vocês, tá bom? Vamos pedir a Nossa Senhora que cuide da nossa vida, cuide da nossa alma, né? Por isso que nós rezamos na Ave Maria, na segunda parte, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, todos somos pecadores, agora, nesse momento, e na hora de nossa morte. E na hora de nossa morte. É muito importante a gente pedir muito isso à Nossa Senhora, né? Que na hora de nossa morte ela nos acolha no paraíso. Amém. Tenham um domingo abençoado por Deus. Ok? Um grande abraço para todos. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês que me acompanharam pacientemente, né? Mesmo fazendo assim essa transmissão meio improvisada.